Senhor Presidente do Congresso, senhores congressistas, acrescento agora, de forma muito calorosa, para que não fique dúvidas do lapso involuntário de ontem, a todos os autarcas do PSD que nos enchem de orgulho, quero manter a tradição de comunicar em primeira mão ao Congresso Nacional os nomes das listas, constantes das listas, que apresento aos órgãos nacionais. Queria comunicar-vos que subscrevo para a lista do Conselho de Jurisdição Nacional a lista que é encabeçada pelo João Calvão da Silva. E que é também composta pelo Francisco Martins, pelo Luís Branco, pelo Luís Mota Bastos, pela Catarina Leite Ferreira, pelo Ricardo Tomás, pelo João Nogueira de Almeida, pelo António Carlos Peixoto e pelo José Fernandes Esteves. Relativamente ao novo órgão que foi criado através da revisão estatutária, que é a Comissão Nacional de Auditoria Financeira, de que subscrevo a lista, que é encabeçada pelo José Luís Arnaud. E que é também composta pela Helena Marques e pelo Amílcar Mourão. Relativamente ao Conselho Nacional, quero comunicar que subscrevo a lista que, como há 2 anos atrás, será encabeçada pelo Paulo Rangel. E digo que essa lista é uma lista que é feita em colaboração também com o Paulo Rangel. Seguido, a lista segue com o Diogo Leite Campos, com o Carlos Carreiras, com o Celso Ferreira, com o Vítor Martins, com o Rui Manuel Silva, com o Paulo Batista Santos, com o Marcelo Nuno Pereira, com o José Hermano Machado, com o Manuel Castro Almeida. E estas são as 10 primeiras indicações da lista do Conselho Nacional. Quanto à mesa do Congresso, a lista é encabeçada por aquele que já nos tem dirigido, pelo Dr. Fernando Ruas. Mas que é composta também pelo nosso António Topa, pelo Fernando Costa, pela Maria de Fátima Ramos, pelo Duarte Pacheco, pela Isaura Moraes e pelo Domingos Dias. Quanto à Comissão Política Nacional, são vogais da Comissão Política o Desidério Silva, o Fernando Armindo Costa, o Fernando Jorge, o Hermínio Loureiro, o José António Jesus, a Maria da Conceição Pereira, a Maria Trindade, o Paulo Júlio, o Rodrigo Moita de Deus e o Rogério Gomes. Como secretário-geral desta feita por eleição deste Congresso, o José Matos Rosa.
serão vice-presidentes o Pedro Augusto Cunha Pinto, a Teresa Leal Coelho, a Nilza de Sena, o Manuel Rodrigues, o Marco António Costa e, como primeiro vice-presidente, o Jorge Moreira da Silva. Percebam que acrescente que, estando eu a acumular funções como Primeiro-Ministro, deva conciliar, dentro de todas as possibilidades, as minhas tarefas com a de Presidente da Comissão Política Nacional. Não deixarei, por isso, de presidir às Comissões Políticas Nacionais e de fazer os encontros que são necessários com a estrutura interna do partido. Mas todos compreenderão que, da mesma maneira que a lista da Comissão Política Nacional espelha de forma clara que aqueles que têm mais responsabilidades no Governo se devem concentrar nessas funções, assim também eu me devo concentrar mais nas funções de Governo. E por isso tenciono delegar no Jorge Moreira da Silva, que é o meu primeiro vice-presidente, a coordenação permanente da Comissão Política Nacional e da atividade do partido em matéria corrente. Senhor Presidente do Congresso, caros congressistas, não farei uma intervenção. Quis comunicar-vos diretamente os órgãos nacionais que proponho à vossa eleição. Mas queria apenas acrescentar, dos debates que já aqui travamos e daquilo que se ouve a propósito do nosso Congresso, que eu tenho a certeza de que o país hoje não tem dúvidas de que a nossa ação, a nossa reflexão é decisiva para que possamos cumprir com sucesso o caminho de recuperação do nosso país. Não seremos perfeitos. Ninguém é perfeito. Todos cometemos os nossos erros. O grande mal não é cometer alguns erros, é não aprender com eles e insistir nesses erros. Nós vamos fazendo a nossa aprendizagem. Por isso tenho sempre insistido, e faço agora, antes que se abra a discussão a propósito das moções temáticas e da estratégia global do PSD, que todos nos deem esse contributo da sua visão do que está bem e do que está mal. Gostamos que nos digam o que está bem e o que está mal para podermos corrigir. Mas até hoje, nestes 9 meses que levamos à frente do Governo e de alguns erros que certamente cometemos, não me parece que tenhamos cometido nenhum erro capital ou importante. Posso mesmo dizer que estou de consciência tranquila por termos, nestes 9 meses, assegurado, como aqui disse ontem, o essencial daquilo a que nos comprometemos. Por vezes, no entanto, há quem insista em dizer o que não é, em dizer de outra maneira. Deixem-me dar um exemplo claro de uma matéria que objetivamente o país percebeu de modo diferente da realidade. Apenas porque tem sido insistentemente comunicada de forma deficiente. Tem-se insistido que nós, afinal, tratamos uns portugueses de uma maneira e outros portugueses de outra. E isso só é verdade num ponto. É que nós temos protegido o que podemos, aqueles que são mais vulneráveis e aqueles que têm menos recursos. E isso é verdade. Quer quando mexemos no subsídio de desemprego, que majoramos aqueles que são casais, que ambos estão desempregados e, portanto, estão duplamente desprotegidos. Quando
Quisemos proteger também nos aumentos dos transportes públicos aqueles que têm menores rendimentos, quando em todas as medidas sociais temos procurado preservar aqueles que são realmente mais vulneráveis. Mas não no resto. É falso, eu vou dizer outra vez, é falso que as medidas que tivéssemos adotado este ano, nos cortes salariais que se aplicaram à função pública, não se apliquem a todas as empresas. Aplica-se a toda a gente. Os cortes salariais que fizemos no orçamento, porque se tem de fazer com lei, no orçamento para este ano, que significa, como sabem, o corte do 13º e do 14º mês, aplica-se aos funcionários públicos, aos funcionários da TAP, aos funcionários da Caixa, aos funcionários de todas as empresas públicas em Portugal. Nós não decidimos restrições para uns e aliviamos para outros. É preciso que isto seja bem visto por toda a gente. Os cortes que nós adotamos para a função pública aplicam-se a todos os trabalhadores da administração pública, mas também a todas as administrações e trabalhadores de todas as empresas públicas. E sabem porque é que decidimos desta maneira? É importante explicar, para não haver demagogia. Não é porque o Estado poupe na despesa, porque nas empresas públicas, como sabem, se nós reduzirmos o 13º e o 14º mês, o Estado não poupa na despesa. As empresas poupam nessa despesa. O Estado, o que acontece é que recebe menos IRS. Porque se os trabalhadores dessas empresas ganham menos, pagam menos impostos. As empresas é que podem ficar com melhores resultados. E aquelas que têm resultados positivos, então essas talvez paguem mais impostos ao Estado. Aquelas que já dão prejuízo e que continuarão a dar prejuízo, o Estado não tira daí um tostão. Não foi, portanto, por uma questão de racionalidade económica que nós tomamos esta medida. Foi por uma questão de equidade. Porque os que estão nas empresas, é verdade, estão em empresas, não são funcionários públicos. Mas se o acionista é o Estado, porque hão de uns fazer sacrifícios e os outros não. Foi por uma questão de equidade e não de racionalidade económica que a medida foi adotada para todos, para os que estão no funcionalismo público e para os que estão nas empresas do Estado. Dirão então porquê esta confusão toda? Porquê é que se quis dizer que não era assim? Porque quando o anterior governo cortou os salários na função pública o ano passado, adotou para algumas empresas públicas um sistema adaptado para que na massa salarial esses cortes também se pudessem aplicar. E fez isso em relação a várias empresas. O que é que este governo fez? Teve de manter essas medidas. Se as não tivesse mantido, os vencimentos na função pública teriam aumentado este ano. O Orçamento de Estado teve de cortar novamente, quer dizer, manter a medida que já tinha sido tomada. E no que respeita às empresas públicas, mantivemos a medida, mas só a restringimos a 2 empresas e não às 4 ou 5 que o anterior governo tinha decidido. E agora reparem, aqueles que tinham adotado o ano passado esta medida de forma diferenciada para as empresas públicas, acusam-nos hoje de estarmos a tratar de maneira diferente uns e outros. Nós podemos ter muitos defeitos, mas não somos parvos. E eu sei que o país também não se deixa enganar com estas matérias. Mas nestas matérias sensíveis, quando todos fazemos sacrifícios importantes, e sobretudo aqueles que têm menos, onde esses sacrifícios pesam mais, todos merecemos que haja mais rigor
nesta comunicação que é feita e um pouco mais de pudor naqueles que lançam pedras, quando, na verdade, foram eles que criaram os problemas.